Hoje trago aqui uma dica para você que quer empreender na área da confeitaria e panificação. Fiz uma pós-graduação nessa área e nesta pós foi utilizado este livro, que trata de um livro traduzido de Michel Suas, um chefe francês, pâtissier e padeiro renomado na área com vários prêmios internacionais. Ele é fundador da São Francisco Bake Institute, formando milhares de profissionais. Esse livro tem uma abordagem profissional em todos os detalhes, voltados à área da confeitaria e panificação. Se você quer ingressar na área de forma profissional, vale um investimento no valor de aproximadamente R$300. Com 700 páginas entre receitas, tabelas, fotos coloridas das produções, bem como explicações de cada ingrediente, as receitas clássicas de bolos, tortas, sorvetes, biscoitos, chocolates, pães, sobremesas. Inicia-se por um breve índice. O objetivo do livro é dar informação ao profissional para melhorar suas habilidades através das fórmulas, técnicas e procedimento para obter vários resultados. Assim, você pode criar sua própria fórmula com ingredientes diferentes para ter uma produção diferente. A introdução nos enche de informação toda a história da panificação e da confeitaria no decorrer do tempo, desde 10.000 a.C., 300 anos depois de Cristo. A Idade Média, os primeiros bolos, tanta informação sobre a renascença da Revolução Industrial, a evolução da confeitaria, o crescimento da gastronomia, a panificação na América, o retorno dos alimentos artesanais, treinamento para se tornar um padeiro ou um confeiteiro, e no fim de cada capítulo temos um resumo sobre o que foi abordado, as palavras-chave e algumas questões, para a gente pensar a respeito do que foi explicado aqui dentro do capítulo. Neste capítulo, fala-se sobre a segurança alimentar, a asepsia em panificação, as boas práticas na produção, uma segurança alimentar dentro de uma padaria, um fluxograma de produção, com todas as etapas, tabelas, sobre a higiene pessoal, sobre treinamento e supervisão, sobre os ingredientes, como armazená-los, os controles de temperatura, fatores de risco, as doenças de origem alimentar, que são os alimentos alergênicos, fatores que afetam a limpeza, as práticas de limpeza, nosso controle de pragas, nossos insetos, segurança alimentar e todo o resuminho aqui no final. Sobre os biscoitos, os tipos de massa, fermentação, a gordura, os fermentos químicos, o açúcar, tipos de biscoito, em forma, congelado, moldado, fatiado, o método da massa,
método sablé, a crocância, quando temos a crocância, a maciez, porque ele expande a diminuição, e as receitas dos biscoitos, várias receitas. Todos de forma profissional. Interessante nesse livro, por exemplo, nós temos aqui uma receita de macarrão, né? Na receita eu tenho 1 quilo, 184 gramas de açúcar, que equivale a 100% na minha receita, desse ingrediente. Se eu quiser dobrar esta receita, o que eu vou fazer? Eu vou somar o meu açúcar, vou dobrar, né, a quantidade dele para 2,368. E para os demais ingredientes, eu só vou apenas colocar a porcentagem. Então, eu vou pegar 33% de 2,368, 100%, né, para claras, de 2,368, 10% do outro açúcar, vai me dar aqui o dobro, 60% do açúcar impalpável. Então, eu dobro aqui onde tá 100% e os demais eu só vou na porcentagem. Isso facilita muito quando você tem uma grande produção, né? Você não quer você fez a conta e viu que você precisa de 5 vezes essa receita. Então, multiplica por 5, né? 184 vezes 5, eu tenho o valor de 5, né? Então, eu tenho um valor aqui total. E depois desse valor de 5, eu só vou fazer a porcentagem para os outros produtos. Isso é aplicado em todas as receitas desse livro. Qualquer receita, todas as receitas são assim. O brownie, né? 1 quilo de chocolate amargo equivale a 100%. Quero dobrar 2 quilos de chocolate, 74% de 2 quilos para manteiga, 74% de 2 quilos para o açúcar. Foi uma breve continha para você ter uma noção. O procedimento de cada receita, né? Aqui o resuminho. Interessante, fala dos bolos, dos fermentos, do glúten, os métodos de mistura dos ingredientes, da fermentação, das formas, algumas receitas, os bolos salgados, que podemos colocá-lo numa confeitaria. A famosa Madeleine, receita e o porquê, né, dessa bolinha aqui, porque quando é que ela aparece, né, tudo de forma profissional. E aqui a gente tem um resumo do capítulo. Nesse capítulo tem a massa básica da confeitaria, ou seja, as várias massas básicas para confeitaria, como a sucrê, a sablé, preton, a folhada, a patachu, a manteigada, o brisé, são as massas básicas para iniciar esse empreendimento. E depois fala sobre todos os ingredientes, como o açúcar, a farinha, as gorduras, os líquidos, os ovos, né? O fermento, o tipo de massa para as tortas.
como faz cada uma, para que serve, quando você quer uma massa crocante, quando você quer uma massa macia, a fórmula da patachu, que é a básica. Aqui entramos já nos tipos de tortas fechadas e abertas, qual a massa utilizar, como assá-la, os cuidados no preparo, a forma correta de uma massa profissional e a massa inadequada, que é a arredondada. Tudo isso você aprende no livro, as orientações, erros, qual foi a causa. E fim de cada a quiche, e fim de cada capítulo tem o resuminho são os preparos dos bolos, né? O que cada ingrediente, qual o seu papel dentro da receita. Sobre o pH, tipo de forno, a pesagem, os tipos de massa, as receitas. Os rocamboles, os bolos com frutas. E aqui capítulo, as caldas, cremes, espumas de ovos, coberturas. Tudo de forma profissional, os cremes básicos, as caldas, as coberturas. Um fondant, um glacê real, uma ganache, a fórmula de cada receita, um creme pâtissier, famoso na confeitaria. Tudo com receita. Sobre a mousse, que na verdade são todas as coberturas, toda a cobertura, todo o creme, espuma, tudo que vai compor uma torta, um bolo, uma sobremesa. Então, esse capítulo ele é bem extenso, tem várias receitas maravilhosas, ele é bem extenso. Tô pulando aqui, forma de você rechear, forma de você cobrir um bolo, doces, tortas. Eu tô pulando porque ele é bem extenso, esse capítulo. Várias técnicas para bolo, várias receitas. Os tipos de montagem de cada sobremesa. Da capa, bolo mousse de chocolate, que deve ser uma delícia. Ele é muito extenso, esse capítulo. Açúcar de forma profissional, tipos de glacê, técnicas de decoração, pasta americana, escultura de açúcar, as caldas de açúcar, o isomalte, aerógrafo para quem quer seguir nessa área de decoração, açúcar puxado, todo o trabalho feito com açúcar.
Não esquecendo também que temos um capítulo enorme sobre o chocolate, cacau, a seleção, toda a história do cacau, como trabalhar com ele, sobre a temperatura, ganache, todo o trabalho de decoração com o chocolate. Mas tem mais páginas aqui. Aí foi só eu acho que vale a pena o investimento, mesmo para você que não queira seguir profissionalmente, mas que queira conhecer de perto como funciona tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam e qualquer dica, só chamar.